Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E hoje estamos mais um vídeo muito importante aqui no nosso canal, com um tema que tenho certeza que é um tema famoso também, que nada mais é que tema de hoje. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aí? Até começando pelo lado mais espiritual, nós convivemos com pessoas e vimos já várias coisas ruins acontecerem com essas pessoas que gostamos, que convivemos, ou também com nós mesmos, né? Então, às vezes acontece algo na nossa vida e aí a gente pensa: nossa, eu não mereço isso, por que está acontecendo isso comigo? Mas eu fiz tudo certinho e mesmo assim aconteceu isso, eu tenho esse problema. A gente até brinca, né? Caramba, Deus, de novo comigo. Né? Vem uma atrás da outra. Até essa semana mesmo estava reunida com umas amigas e aí uma delas foi falar de uma situação e ela usou esse termo e eu lembrei muito desse tema, que é exatamente isso. Nossa, quase rezei para conversar com Deus e falar por que eu de novo? Porque eu estou passando por mais uma dificuldade, sendo que eu não estou fazendo mal para ninguém. E aí o fulano faz um monte de coisa ruim e tá lá com um carrão na garagem sem problema dentro de casa. Então a gente tem esse sentimento. Tem uma explicação para isso? Tem muitas, né? Assim, muitas portas para abrir aqui para discussão. Sim. A doutrina espírita, eu brinco que... Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente fala que ela é consoladora e reveladora. Ela é consoladora porque ela te traz um ponto de partida, uma causa raiz para absolutamente tudo que está acontecendo com você, com as pessoas e com o mundo. E ela é reveladora porque ela mostra pra gente que não é só essa vida, não é só o hoje, não é só o agora. Nós somos espíritos milenares e a gente vai viver por mais uns trilhões de anos aí, sei lá quantas encarnações até virarmos espíritos puros, espíritos crísticos. Então a gente tem uma noção muito pequena do que realmente é a nossa vida, justamente por a gente ter esse olhar material. E a doutrina espírita ela nos convida a ter um olhar mais amplo para a coisa. E aí, quando a gente tem um olhar mais amplo, muda completamente de figura. Então, assim, é uma pergunta. Será que você é realmente bom? Será que realmente você é uma pessoa boa? Porque o que é ser uma pessoa boa? Ah, eu não faço mal. Eu não mato, eu não roubo, eu não engano, eu não traio, eu não, sei lá. Tá. Não fazer essas coisas é mais do que obrigação. Você não fazer o mal não quer dizer que você seja uma pessoa boa. Então aí está o primeiro ponto de reflexão. Quando teve uma vez Chico Xavier estava conversando com Emmanuel, que era o mentor do Chico, e o Chico perguntou para o Emmanuel assim: quem é um criminoso, né? O que é um criminoso? E aí o Emmanuel falou: qualquer um de nós que for descoberto. Porque a gente tem uma noção, e é naturalmente acontece isso por causa do esquecimento que a gente tem das outras vidas, mas a gente acaba tendo uma noção muito curta da nossa existência de fato. A gente não recorda tudo que a gente fez lá atrás, mas a gente já foi muito ruim. Muito ruim. Talvez hoje, se a gente não matar, não roubar, não trair, não fazer todas essas coisas que eu falei de negativo, a gente não está acumulando novos débitos para próximas. Mas o que a gente já fez lá atrás, a gente já matou, a gente já roubou, a gente já bateu, a gente já traiu, a gente já fez tudo de ruim que você pode imaginar, a gente já fez. Em outras. Então, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Primeiro, você realmente é bom? Segundo, tudo que está acontecendo com você nada mais é do que uma colheita de uma plantação.
uma plantação que você mesmo fez lá atrás. Então, quando a gente fala de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente tem que trazer uma outra ótica. Você, neste momento, está preparado para resgatar aquilo de ruim que você já fez. E, de novo, eu dou o exemplo do Chico. Sei lá quantas encarnações atrás, o Chico, eu acho que numa guerra, eu não lembro exatamente qual foi a situação, ele colocou uma lança, uma faca no olho do seu adversário. E ele precisava resgatar essa pontada no olho, essa dor no olho, essa facada que ele causou ao adversário dele daquela época. E nessa encarnação, ele foi empurrando por várias encarnações até que nessa ele estava pronto, preparado para resgatar isso. E aí, durante uma psicografia, ele sentiu uma pontada no olho, igualzinho a dor que ele causou para aquela pessoa. E aí o olho dele começou a sangrar. Eu nem lembro qual foi a doença que ele teve, mas ele teve um problema no olho. Aí você fala, nossa, logo o Chico, que escreveu 400 e sei lá quantos livros, que psicografava todo santo dia, como que ele vai ter um problema no olho? Não podia ser no pé, na perna, sei lá, no joelho, alguma coisa assim que não afetaria tanto o trabalho dele em si. Não, foi no olho, foi resgatar. E aí, quando ele questionou isso com o Emmanuel falou: é para você ter essa persistência, para você realmente permanecer firme no seu propósito, no seu objetivo. Aí você vai falar: nossa, mas o Chico, o olho dele é imprescindível. Uma pessoa, um ser humano maravilhoso. O Chico falava até que para ele saber se ele estava conversando com um espírito ou com uma pessoa encarnada, ele olhava para o pé, porque se ele olhasse e ele não visse o pé estivesse flutuando, ele sabia que era um espírito. Então, caramba, olha esse cara que estava aqui encarnado entre nós, que via um espírito e via uma pessoa com a mesma naturalidade. Um trabalho fora de sério em termos de caridade, em termos de amor ao próximo, de abrir mão de qualquer coisa, tinha uma vida super simples, super humilde e era um cara super importante, não só em termos da doutrina espírita, mas a nível de sociedade mesmo. E, sim, passou por uma situação dessa. Então, não é o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas. A gente tem que mudar essa ótica. A gente nada mais está do que resgatando algo ou algumas coisas que a gente fez de ruim lá atrás. E digo mais, se a gente, quando a gente está fazendo o nosso planejamento reencarnatório, a gente pede para sofrer muito mais do que a gente sofre aqui, porque a gente tem noção plena de tudo de ruim que a gente fez em outras encarnações, e isso nos dá um peso na consciência gigantesca, porque a consciência é algo que está dentro de cada um de nós e que não nos impede de fazer as coisas ruins, mas quando a gente faz algo ruim, ela pesa. Então, quando a gente tem acesso a tudo de ruim que a gente fez lá atrás, aquilo traz pra gente, dentro de nós, um peso, um remorso, uma vergonha. E a gente pede para passar por uma encarnação assim, avassaladora, cheia de problemas. E aí o nosso mentor fala: não, calma, vai com calma, que você não vai aguentar, vai ser pior para você, vamos um passinho por vez. E aí você vem com um probleminha aqui, um probleminha ali, um probleminha Sim. lá. Mas é fruto do que a gente causou lá atrás. Pela sua explicação também entendemos que passamos por esses obstáculos para nossa própria evolução. Então eu acho que uma maneira muito prática da gente mudar esse pensamento, né, de ai meu Deus, eu não mereço isso, é sim converter com o que eu posso aprender com o que eu estou passando, né, com essa situação. Se estamos aqui para evoluir, essa situação de hoje está te trazendo qual reflexão, qual aprendizado? O que você fazia ontem que hoje você está mudando por causa disso? São pequenas coisas, né? Coisas muito pequenininhas que quando a gente vê de cima, o macro, né? A nossa vida como se não fosse nossa, porque nós somos muito bons, e me incluo nessa situação, acho que todo mundo fantástico quando a gente aponta o dedo pro outro, né? Fala, nossa, tá deixando de fazer isso, aquilo, tá fazendo de tal maneira e deveria ser dessa. Agora, quando é com a nossa vida,
Muitas coisas a gente deixa passar e não repara. Por isso que a melhor maneira é olhar do macro, de cima, como se a gente não fizesse parte da situação, para realmente ter uma opinião da passagem, ter uma opinião dessa situação e ver o que pode ser mudado, ver o que pode ser resgatado, né, nessa situação. Então, pelo que você acabou de explicar, eu acho que é a melhor maneira de enxergar. Sim, porque assim, tá até no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Não adianta. Pega uma pessoa assim, que você sabe que é toda cheia de questões que você fica assim, meu Deus do céu, preciso ajudar essa pessoa de alguma forma. E aí você pega e faz tudo por ela, ajuda aquela pessoa, mas aquela pessoa toda hora ela tá se enfiando em rascada de novo, ela tá se colocando dentro de algum problema de novo. Ela acaba se levando, se deixando levar para esse meio, esse turbilhões, por atitudes dela, por posturas dela. Então, quando a gente tem alguém que resolve todas as nossas questões, a nossa tendência é sempre escorregar. Se a gente não tem de fato uma dificuldade, se a gente não tem de fato uma barreira, de fato algo que impede a gente, que nos bloqueie, que nos puxe, que nos impeça de cair de novo naquele buraco, a nossa tendência é cair no buraco novamente. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele está querendo dizer assim, agradeça por cada uma das dificuldades que você está passando, porque são essas dificuldades que te impedem de errar de novo. Errar naquela coisa mais uma vez, que você já errou várias. E você não está errando de novo por causa dessa dificuldade, dessa barreira. E você, graças a essa dificuldade, essa barreira, você não está errando e com esse não erro, você está começando a partir por um caminho de fato de evolução, de aprendizado, de aprimoramento. Ou seja, se não tivesse a barreira, você provavelmente iria por esse caminho e iria errar. E se você fosse por esse caminho e errasse, você não teria como ir pelo outro caminho e acertar. Então é graças a essa barreira que você vai bater a cabeça na parede e a gente cansa de bater a cabeça. A gente bate, uma hora cansa. Uma hora vai cansar de bater a cabeça na parede. E aí você vai tomar um outro caminho. Então as dificuldades são, na verdade, os nossos maiores aliados para nos ajudar a seguir por esse caminho. E aí eu falo, pô, Deus quer que você sofra. Deus quer que você passe por dificuldades, por doenças, por dores, por problemas, por tudo de ruim ou de difícil, de complexo que você passa? É claro que não. Deus não tem essa vontade de te castigar, de te punir. Deus é bondade, amor, misericórdia e justiça, então não tem isso. Mas, se você não passar por essa dificuldade, você vai escorregar, você vai errar e você não vai evoluir. E Deus quer que você evolua. Então, se para que você evolua, você precisa enfrentar essas coisas vão aparecer para você. Mas uma coisa é fato: ninguém passa por algo que não tem que passar. Ninguém passa por uma dificuldade, um problema ou uma coisa ruim, né? Como é o título do nosso vídeo. Ninguém passa por alguma coisa ruim se não tiver que passar. Então, se você está passando, você precisa passar. Ah, Henrique, o que eu preciso aprender com isso? Não sei. Ah, eu vou num centro espírita, então eu vou perguntar para o médium o que eu tenho que aprender com isso. Eu sinto muito. Se ele for um médium sério, ele não vai te falar. Se ele for um médium sério, de fato, ele não vai te falar. Porque os espíritos bons que já te cercam, o seu mentor espiritual, eles poderiam resolver todos esses problemas para você. Mas aí seria um jeito de assim, ah, beleza, eu vou acabar com os meus problemas, eu vou tirar aquela barreira, eu vou errar. E eles não querem que você erre, então eles não vão resolver o problema para você até que você aprenda com aquele problema. A conta, ela é simples. E é claro que quando a gente está passando por uma dificuldade é mais difícil da gente assimilar. Mas se a gente tentar sair um pouquinho do olho do furacão e olhar de cima, olhar o macro, a gente consegue sim compreender que a conta é simples. Eu fiz, eu resgatei. Deus não está me punindo, Deus não está me castigando. Ele está me dando uma oportunidade de não errar de novo.
Aí se eu errar, tudo bem. Tudo bem, você vai ter uma nova oportunidade. Só que nessa nova oportunidade, talvez essa barreira que está aqui na frente, ela vai andar um pouquinho mais. Para não deixar você gastar tanto tempo e correr tanto risco de novo de errar. Então ela vai encurtar um pouquinho mais esse caminho. Como que ela vai encurtar um pouquinho mais? Uma dificuldade mais cedo, uma doença mais grave, não sei, uma dor diferente, algum problema de alguma natureza mais que afete um pouco mais, de alguma forma ela vai encurtar. Ah, eu errei de novo. Ela vai encurtar mais um pouquinho. E é assim que acontece com a nossa vida. A gente falou aqui no vídeo das catástrofes, dos desastres, das guerras, sobre isso. Deus não quer que a gente passe por isso, mas a gente é uma eterna Gabriela. Então, tá bom, vai passar até você aprender, até a gente cansar de bater a cabeça na parede e mudar um pouquinho o nosso curso, o nosso destino e, de fato, ir para o caminho que a gente tem que ir. Quanto mais voluntário for essa movimentação da gente ir para o caminho certo, mais tranquilo ele vai ser. Quanto menos voluntário, mais difícil ele vai ser. A gente vê muito isso nas doenças, né? Então, quando o paciente recebe um diagnóstico de uma doença mais séria, um grau mais avançado, usa-se muito aquele termo famoso, né? Que a água tá batendo na bunda, né? Assim, de realmente levar um susto. Então, se a gente não tem esses momentos na vida, parece que a gente não tem estalos importantes para realmente dar um chacoalhão e falar, nossa, eu preciso mudar realmente o meu horário de sono, eu preciso mudar meu horário de trabalho. A gente começa a refletir se a gente fica o tempo necessário com a nossa família, se o que nós estamos comendo, nós estamos prestando atenção, porque às vezes você come em baixa qualidade nutricional e nem percebe. Na correria do dia a dia, vai o que está mais fácil, vai o que está na mão, o que é mais prático. E você fala, pô, você gosta disso? Você come porque você gosta? Não, é porque tá ali, tá fácil. Então, entra num ciclo vicioso e que é um ciclo que vai alguma hora te acarretar um problema. Então, é o momento que a vida te dá um chacoalhão e fala, meu bem, você precisa prestar atenção. Precisa olhar para dentro de você, o que você está fazendo na hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Então, felizmente, eu ainda acho que mais pessoas levam sustos do que não. Porque tem muitas pessoas que têm alguns diagnósticos e nem com diagnóstico muda, né? Não leva esse sacode. Mas eu ainda acredito que, vendo pela prática, né, clínica, que 90% ainda leva um chacoalhão e fala, opa, deixa eu dar uns passinhos para trás, deixa eu entender o que eu estou deixando escapar aqui, por que não está dando certo e vamos recalcular essa rota. E aí muda completamente de estilo de vida. E quando a gente fala, por exemplo, de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, você que tem essa prática de consultório, por exemplo, uma pessoa chega, às vezes não é nem com um diagnóstico de uma doença grave assim, igual você está falando, mas ela é uma pessoa que relativamente come bem, toma sua quantidade mínima de água, relativamente está ali, tranquila. Mas ela, sabe, começa a fazer uma atividade física e sente tontura, sente mal, começa a fazer uma atividade física, ali uma musculação, por exemplo, ganha um X de massa e para, não pede a pochetinha, tá sempre ali e tal, aí ela vai, passa com você, passa esse cenário, e aí você traz uma mudança ali para ela de suplementação, alimentação, essas coisas assim, no estilo de vida, e que ela fala, pô, mas aí eu vou ter que abrir mão de tal coisa para pôr isso aí que você tá falando? Pô, mas aí é ruim, isso aí é difícil. Quando você fala para ela, ó, você vai ter que cozinhar, você vai ter que fazer sua comida, vai ter que fazer sua marmita. Pô, mas eu vou ficar X horas na cozinha fazendo minha comida, lavando minha louça, não sei o quê, vou ter que ir no mercado.
e tal. Aí você fala assim, cara, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? De fato, essa rotina de comida, marmita e tal, e não sei o que, e adiciona isso, e come aquilo outro, é trabalhoso. Então a gente pode falar, é ruim, é o lado ruim da coisa. Mas por que é necessário aquilo acontecer? Para ela ter os objetivos alcançados, para ela parar Sim. de se sentir mal. E aí, se a pessoa não tem essa visão da coisa, aí ela vai ficar sempre nessa, pô, mas por que eu vou ter que fazer tal coisa? De novo, coisas ruins, coisas trabalhosas acontecendo, mas, pô, eu tento fazer minha parte, eu tô aqui e tal, tá, só que você tá batendo na barreira, tá batendo no teto, dali você não passa, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir andar, você vai ter que fazer um esforcinho, vai ter que passar por essa situação. A gente tem uma rotina forte de mercado e de cozinha. Cansa, às vezes a gente também tá, nossa, pô, por que eu não vou viver de aplicativo? Por que eu não vou comer qualquer coisa, abrir saquinho e tal, o que você fala? É, porque não é o nosso objetivo. Pra gente conseguir o que a gente quer, a gente vai precisar. Para aproveitar a vida, né? Muito se Porque o fala objetivo final é sobre a gente cuidar da saúde do nosso corpo. Então a isso. gente vai precisar aturar coisas ruins pra gente conseguir, né? Hoje liga muito a nutrição com o lado estético, mas a nutrição é para nos trazer qualidade de vida e nada mais do que você aproveitar a sua vida, você dar mais risada, você ter mais disposição, você ter momentos mais felizes com as pessoas que você ama, viajar mais. Então, para a gente ter isso e ter um envelhecimento saudável, eu preciso ter minimamente a nutrição na minha vida, né? Não adianta a gente trabalhar igual doido a vida toda pensando no final da vida só viajar, se a gente ficar esse tempo inteiro trabalhando, trabalhando, trabalhando e não colocar nutriente para dentro. Você pode juntar o dinheiro, mas vai chegar no final e você vai estar cansado, você não vai conseguir fazer uma caminhada lá no seu passeio da sua viagem. Por quê? Porque você está cansado, porque não nutriu anos, né? Então, a gente tem muito esse caso. Eu falei da viagem aqui, mas realmente eu já recebi muitos pacientes que perceberam a má saúde realmente em viagem. Falou, não, é porque eu fui viajar, nossa, eu tô muito cansado, aconteceu isso, minha pressão subiu, eu tive uma dor de cabeça muito forte, fui jogar tal coisa com meu filho, não consegui, fui em tal brinquedo com meu filho, não passei por causa do peso. Então, são momentos da vida que trazem essas reflexões, tá? E a gente precisa linkar a nutrição mais com qualidade de vida e não só com o lado estético. E o outro ponto importante que você acabou de citar, a gente vai ter que fazer alguma escolha difícil na vida. Eu quero me alimentar melhor, Vitória, mas eu não sei cozinhar. Tem como você aprender no próprio YouTube. Vitória, mas eu não gosto de cozinhar. Então, ou você vai partir para uma empresa que faça umas marmitas personalizadas, né? Que até quando a gente manda o plano alimentar, ela consegue mandar para você. Ou tem várias empresas de marmitas fitness que têm alguns pratos padronizados para começar uma alimentação saudável. Ou você precisa contratar uma pessoa que faça comida. Vitória, mas isso vai dinheiro. Mas é o que eu acabei de falar, a gente vai ter que escolher o difícil. Se a gente não consegue, não quer de jeito nenhum colocar a mão na massa, eu preciso que isso venha de algum outro lugar. Então, se eu não gosto, então eu preciso trabalhar mais para ver se eu consigo mais dinheiro e assim conseguir as outras coisas. Então, eu preciso me esforçar de alguma maneira e nós estamos aqui realmente para nos esforçar. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante. Sair da nossa zona de conforto, trazer mais qualidade na nossa rotina nutricional, não é nada de outro mundo, mas faz a gente se mexer. Porque quando eu falo não abrir um saquinho, é porque eu preciso me mexer, eu preciso descascar, eu preciso me organizar, eu preciso me planejar, senão as coisas não vão ficar prontas na hora que eu quero. Né? Então... E tem uma coisa no ponto de vista do doutrina espírita que eu acho que é fundamental, e aí assim, presta muita atenção nisso que eu vou falar. Livro Céu e Inferno, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Livro Céu e Inferno,
eu acho que capítulo 7, ele fala do Código Penal da Vida Futura. E aí, dentre os 33 leis ali do Código Penal, o Kardec ele fala sobre 3 passos que a gente faz para poder, de fato, resgatar os nossos erros. E aí você fala, Código Penal? Eu sou um criminoso? Toda vez que a gente foge, que a gente se desvia da lei divina, a gente erra. Toda vez que a gente erra, a gente acumula um débito. Toda vez que a gente acumula um débito, a gente precisa reparar esse débito. Fato. Acabou. Então, o Código Penal da Vida Futura. Nessas 3 etapas, a primeira etapa é arrependimento. E não é ai, me arrependo. Não. É aquele arrependimento que você sente lá dentro que aquilo não está errado. Por quê? Falar é fácil, qualquer um fala. Sentir, aí muda de figura. E quando você se arrepende de verdade, você escolhe mudar o caminho. Depois que você se arrepende, você vai ter a oportunidade de reparar este mal que você fez. Então você errou, se arrependeu que errou, mudou o caminho, vai ser dada a oportunidade para você reparar esse mal. Por que não dá a oportunidade de reparar o mal antes? Se você não se arrependeu, quer dizer que você não sabe que errou. Se você não sabe que errou, você não tem o que reparar. Sim. Quer dizer, você tem o que reparar, mas você acha que você não tem. Então, arrependeu, vai ter a oportunidade de reparar o mal. Depois que eu me arrependi, que eu voltei para o caminho, que eu reparei o mal, o que mais que eu tenho que fazer? Espiar. O espiar é viver o outro lado. Porque se você está muito craque, se você é muito bom em ferir, em machucar, você vai precisar ser ferido. Você vai precisar ser machucado por aquela mesma coisa que você é craque em fazer. Por quê? A gente só aprende o que é certo ou errado quando a gente vive os 2 lados da moeda. Enquanto a gente está só no lado que machuca, pra gente tá tranquilo. Quando a gente vive os 2 lados, aí a gente provoca aquela dor e a gente sente aquela dor, a gente fala, opa, isso aqui não é legal fazer. E aí a gente corta, aí a gente tira. Então é muito perfeito isso que Deus nos proporciona com a lei de justiça, amor e caridade. A gente vai nos arrepender daquele mal que a gente causou, a gente vai ter a oportunidade de reparar aquele mal e para selar a gente vai vivenciar aquela experiência do outro lado da moeda para a gente sentir de fato na pele o que a gente causou e com isso sim a gente abrir o olho e falar, não é esse o caminho. Já entendi. Você vivenciando essas 3 etapas, você consegue de fato enraizar aquele sentimento positivo dentro de você. Por que que isso quando eu falei que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo, a última lei das 10 leis morais, da terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade. Não é justiça ou amor ou caridade. Não, é justiça, vírgula, amor e caridade. Por quê? Se a sua justiça não tem caridade, ela não é a verdadeira justiça. Se a sua justiça não tem amor, não é a verdadeira justiça. Se a sua justiça não tem de fato o que é justo, não é a verdadeira justiça. Então, quando a gente fala da justiça divina, que é a justiça perfeita, a gente está falando de necessariamente justiça, amor e caridade. Não existe algo de justiça perfeita se não tiver amor, se não tiver caridade. As coisas, elas andam em conjunto. E como que você consegue de fato ter amor e caridade e justiça no mesmo cenário? Um exemplo que eu gosto de dar. A gente está no planejamento reencarnatório, uma situação, né? A gente imaginando aqui. Então imagina que a gente está no planejamento reencarnatório, aí a gente está numa sala com o nosso mentor, com uma outra equipe de bons espíritos, e ali a gente está conversando sobre como que vai ser a reencarnação e tal, coisa e tal. E aí o nosso mentor fala, peraí que eu vou chamar uma pessoa aqui. Aí entra pelaquela porta, um espírito ali, um cara super perturbado e tal, e aí esse cara aponta para você e fala, não, foi ele mesmo, ele me matou, e antes dele me matar, ele roubou tudo que eu tinha. Aí o seu mentor olha e fala, você fez isso mesmo? Você roubou tudo que ele tinha e depois você matou? Pois é, eu fiz isso. Ah, então tá. Sabe aquela vidinha tranquila que a gente estava programando aqui, planejando?
estabilidade, sem grandes problemas, sabe? Você ia construir uma empresa de sucesso, ter muito dinheiro, sair viajando e tal. A gente vai ter que mudar algumas coisinhas aqui. Você tirou a vida dele? Tirei. Então tá. Agora você vai dar a vida a ele. Então ele vai ser o seu filho nessa encarnação. Nossa, você não tirou a vida dele? Agora você vai dar. Você roubou tudo que era dele antes de tirar a vida? Pois é, eu roubei. Então tá, você vai construir um grande império, uma grande empresa, e aos 40 anos você vai ter uma doença terminal e você vai desencarnar. E você vai deixar tudo para ele de herança. Você não tirou tudo que era dele? Agora você vai devolver. É ou não é a justiça perfeita? Isso. Se a gente tem um olhar só de uma encarnação, a gente vai lembrar da encarnação que esse cara roubou tudo que o outro cara tinha e matou o cara. Se a gente tem um olhar amplo, a gente fala, ele roubou tudo que tinha e matou, agora ele vai dar a vida a essa pessoa e quando ele desencarnar, ele vai passar todo o que ele construiu ali de bens materiais, de império e tal, e vai deixar como herança para aquele filho. É muito perfeito isso. E quem é capaz de fazer isso? Deus. Nós não somos. Nós não somos capazes de fazer a justiça perfeita. Porque justiça perfeita nós estamos falando de espíritos puros, nós estamos falando de mundos celestiais, nós estamos falando de algo muito, muito, muito longe. A gente percorreu, sei lá, uns 25, 30% no máximo do caminho da evolução. Tem muito chão pela frente. Então a gente tem que ajustar nossas expectativas. Não adianta nada você ser espírito imperfeito, espírito de terceira ordem, habitar mundo de provas e expiações com expectativa de espírito puro em mundos celestiais. A gente precisa ajustar a expectativa. E quando a gente ajusta a expectativa, a gente sobe um pouquinho e tem um olhar macro, a gente fala, opa, peraí, eu não sou tão bom assim como eu acho que eu sou. E eu não estou passando por nada de ruim que eu não tenha que passar. E essas coisas ruins são oportunidades. Lembra que eu falei? São barreiras que vão fazer você bater a cabeça na parede e não errar. E mudar o caminho. E sair para lá. Para o outro lado. Tentar tomar um outro caminho. Tem uma história bem legal. Que o Quincas Veloso, ele era contador. E ele trabalhava com o Chico Xavier também. À noite no centro lá. Eu trabalho voluntário com o Chico. E teve um dia que o Quincas chegou no seu escritório de contabilidade, ele abriu, o escritório estava todo quebrado, revirado, invadiram lá, roubaram um monte de coisa, o que não roubaram quebrou tudo, deixou tudo destruído ali. E aí o Quincas, naturalmente, ficou triste, ficou chateado, cabisbaixo. E aí quando ele chegou pro trabalho com o Chico, né, e tal, ele chegou assim, tristinho. E aí o Chico perguntou para ele o que tinha acontecido e ele contou a história. Aí o Chico, na sua, né, sabedoria, plenitude, tranquilidade, respirou assim, olhou para ele, falou: "Ah, Quincas, como é bom devolver". Então, quando a gente passa por alguma coisa de ruim, se a gente não tiver esse olhar macro, a gente vai se revoltar com a sociedade, vai reclamar mais com do que Deus, a gente vai necessário. reclamar mais. Quando a gente começa a ter esse olhar de, puxa, eu tenho que passar por isso, alguma coisa eu tenho que aprender. Vamos lá, vamos tentar ver. Eu já fui assaltado, você já foi assaltada, não sei se vocês que estão assistindo já foram assaltados. Pô, na hora você fica ali com raiva, com medo, com angústia, com um monte de sentimentos ruins, mas você vai fazer o quê? Já foi, não tem o que fazer. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, tenta aprender com alguma coisa com aquilo e lembra que você está devolvendo. Eu fui assaltado, levaram o meu celular só. Não sei se eu roubei celular ou se eu roubei outras coisas por aí, a gente não consegue saber, sabe? A gente não lembra, mas levaram o meu celular, eu devolvi. Eu vivenciei a experiência que uma vez eu já causei. E, é claro, não roubei ninguém nesta encarnação, mas eu não sei na anterior. Mas eu não tinha o sentimento de querer roubar nessa encarnação. Então talvez eu já tinha vivenciado o arrependimento, já tinha vivenciado a reparação do erro
E faltava vivenciar a expiação. Agora eu vivenciei a expiação. Então agora eu tive mais certeza ainda de que não é isso que eu quero fazer, que eu não quero roubar ninguém. Então pronto, tá aprendido, tá selado. Então eu acho que o ponto central é a gente mudar essa visão de por que está acontecendo comigo? Por que eu de novo? Por que você de novo? Porque você não aprendeu ainda. Sim, sim. E como que você finaliza assim com uma lição de casa, pegando esse gancho de todas as histórias que você comentou? Eu acho que, primeiro de tudo, é a gente conseguir desenvolver a capacidade de se retirar desse papel de vítima. Esse é o primeiro passo, Difícil. porque isso é clássico, né? Aconteceu alguma coisa com você, ai, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Nunca a gente olha e tenta enxergar o que a gente fez para contribuir para aquilo. Nós sempre somos as vítimas das situações. Lamento em te informar, mas todo mundo se coloca na posição de vítima. Então, se todo mundo é vítima, ninguém é autor. Então, se aconteceu alguma coisa, tem um autor. Então, assim, a gente já consegue cortar por aí pelo menos metade dos acontecimentos às vítimas, porque você tem uma vítima e um autor, ou você é a vítima ou você é o autor. As duas coisas não dá. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente sair desse papel de vítima, para de fato a gente conseguir enxergar as situações como elas de fato são. Sim. O que a gente fez para contribuir com aquilo e o que a gente tem que aprender com aquilo que aconteceu. Esse é o passo número 1, que vai muito na linha do arrependimento. Se você não se arrepende, você não sentiu aquele erro, você não sentiu aquele peso. Se você não sentiu aquele peso, fica difícil você reparar. Então, se você não sai desse papel de vítima, você também vai ficar muito difícil enxergar o macro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que você sair do papel de vítima, eu acho que é você tentar parar de encontrar o porquê isso está acontecendo comigo. Por que eu? Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? Trocar os porquês pelos paraquês. Para que isso está acontecendo comigo? Para que eu tenho que passar por isso de novo? Para que mais uma vez? Quando você começa a colocar os praquês nessas situações, você começa a, saindo do papel de vítima, enxergar os ensinamentos, enxergar as coisas que estão ali, às vezes, na frente do seu olho e você não está enxergando porque você está completamente cego, né? Sim. É o que fala, a gente é capaz de ver não lembro se era um palito no olho do nosso irmão, mas não somos capazes de ver uma trave na frente do nosso, né? O Jesus falou isso. Então, começar a pôr esses praquês também é um ponto fundamental para a gente aprender. E acho que, por último, mas não menos importante, depois de tirar do papel de vítima e de fato olhar os praquês, eu acho que é executar alguma coisa, pôr alguma coisa em ação para melhorar. Porque aquilo está na sua frente por algum motivo. Então, se você saiu do papel de vítima e falou, para que isso está acontecendo comigo? Ah, essa situação aqui está querendo chamar minha atenção para essa coisa aqui. Então, eu vou fazer alguma coisa. Tenta agir naquele ali, tenta ir para aquele ponto. Porque às vezes, quando você está diante de uma dificuldade que você tira o papel de vítima e você entende o que aquilo está querendo te ensinar, você pode ter certeza que o seu mentor vai soprar no seu ouvido alguma coisa, que os bons espíritos vão tentar te falar alguma coisa. E às vezes isso vai vir como uma forma de sensação, de intuição, e aí você vai pôr em prática alguma coisa diferente, vai tentar executar, vai mudar o seu foco, e a gente só vai conseguir de fato caminhar quando a gente executar. Então, acho que o pôr em prática ele é fundamental também, porque às vezes a gente fica muito, mas será que eu vou? Mas e se não sei o que? E se não sei o que lá? E aí a gente acaba desistindo. Então, sai do papel de vítima, entende os pontos ali, o que aquilo está querendo te ensinar, para quê, para quê, para quê. E execute algo, tome ações, tome partido. Mesmo que seja algo pequeno, mas já comece uma mudança. Faça alguma coisa. E acho que lembra que assim
nós não somos tão bons assim igual a gente acha que nós somos. Nós não somos tão bons assim. A gente ainda é muito inferior, muito imperfeito. A gente está muito lá embaixo Sim. ainda, muito no começo da caminhada. Então, às vezes também um controlezinho de ego, de vaidade, de orgulho, assim, para não falar, poxa, mas vamos comigo e tal. É com você. Tá? Tem que aprender alguma coisa, tem que sair do lugar. Código penal da vida futura, entendeu? A gente controlar um pouco o nosso ego também, entender que nós não somos tão bons quanto achamos que de fato somos, é um ponto importante, e entender que não são coisas ruins que estão acontecendo com você, são oportunidades que estão surgindo na sua frente para você parar de bater a cabeça na parede e finalmente mudar o caminho. Isso aí. E para finalizar, a gente sempre lembra de uma mensagem muito importante. Então, não sei se você que está acompanhando a gente já faz um tempinho, a gente sempre pede para você lembrar que corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer maior qualidade de vida sempre. Então não se esqueça e reflita sobre essa frase, porque ela combina muito com esse vídeo que nós fizemos hoje. Certo? Certíssimo. Então, até mais.